Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Conceitos Teológicos, Rafael Cardoso 3450. Hoje, e mais uma vez, abordaremos mais uma lição da nossa revista Betel, desta feita já a lição de número 10, uma lição muito profícua para os dias de hoje, em um mundo onde nós temos muitas informações, onde chegam para nós, assim, são despejadas diante dos nossos olhos todos os dias. Por vezes nós não tomamos o cuidado de saber se aquilo é verdade ou se aquilo é errado. E já há uma preocupação por parte de Deus em que o nome de uma outra pessoa não venha a ser difamado, não se venha a contar uma história de alguém que não seja verdade. Vamos estar falando hoje sobre o nono mandamento, que é muito interessante, que fala sobre o falso testemunho, não levantar falso testemunho contra alguém, não falar algo contra alguém que não seja verdade. A lição de número 10 tem um título bem extenso: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. É interessante que essa revista fala hoje de algo muito interessante. Hoje nós temos as ditas fake news. Às vezes nós vemos uma notícia, não sabemos se aquilo é realidade ou não, pode ser real, pode ser fake. E às vezes nós não tomamos o cuidado de vermos se aquilo é real ou não e já passamos para frente para outra pessoa, passamos adiante. E por vezes nós denegrimos a imagem de alguém sem saber se de fato aquilo era uma verdade. E há uma preocupação bíblica quanto a isto, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu costumo dizer, quanto mais, né, às vezes nós costumamos dizer, que antigamente, nos tempos passados, bem passado mesmo, bem antes do cartão de crédito, as pessoas não tinham cartão de crédito para fazer as suas compras. E por vezes eles penduravam a conta, né? Ia anotando no caderninho. E por vezes alguém, né, o pai de família mandava o filho ir lá, ou a filha, alguém buscar, vai lá buscar um arroz, vai buscar um feijão, vai buscar um açúcar. Ia na quitanda da esquina buscar, comprar alguma coisa. E ao comprar aquele bem, falava: não, meu pai fulano, né, Marcos, meu pai fulano, Rafael, meu pai fulano, João, ou seja, minha mãe Maria, mandou buscar isso, isso, isso. E a pessoa pendurava lá, né, escrevia, anotava, e no final do mês a pessoa ia lá e acertava as contas. E isso era um círculo vicioso, porque no outro mês também fazia isso. Mas por que fazia isso? Comprava-se por causa do nome, por causa do bom nome. O bom pagador, ele tinha crédito na praça, junto ao vendedor, né? E ele poderia então fazer isso, anotar, pendurar, né, a sua compra, porque ele tinha um bom nome. Agora, quando a pessoa não era boa pagadora, era caloteira, vamos dizer assim, naturalmente, né, o dono daquele estabelecimento cortava a venda e notícia em bairro pequeno se espalha rápido e contava para os outros: ó, fulano não é bom pagador. Então, às vezes, a pessoa dava um calote num lugar, queria ir para outro lugar, o outro já sabia que aquela pessoa não era uma pessoa de boa índole, uma pessoa que pagava bem, e também negava, né, vender para aquela pessoa, porque a pessoa não tinha um bom nome. Então a coisa se espalhava e a pessoa não conseguia crédito em lugar algum. Tudo isso estou contando para se dizer que um bom nome, ele abre portas, bem como um nome sujo, um nome que esteja denegrido, ele fecha portas. E por vezes há pessoas que sofrem hoje por causa de alguém ter denegrido o seu nome, sem que a pessoa tivesse culpa naquela situação. E isso é errado, isso é pecado. Às vezes tem pessoas que sofreram injúrias, calúnias, inverdades, e hoje, até hoje, pagam um preço muito alto, e as pessoas têm dificuldade de acreditar naquela pessoa porque a sua dignidade, a sua reputação está manchada, e por vezes a pessoa não é nada daquilo que disseram que ela o é. Um bom nome, conforme nós dissemos aqui, ele abre portas. Um bom nome traz honras, um bom nome traz dignidade. E Deus tem uma preocupação tremenda em que a sua imagem e semelhança, que somos nós, tenhamos um bom nome, tenhamos dignidade, né? Tenhamos
um nome honrado diante da sociedade. Mas como ter um bom nome se diante de um falso testemunho? Como ter um bom nome diante de uma acusação? Como ter um bom nome diante de uma inverdade? Para não ficar em nossas palavras, vamos estar lendo o texto áureo, ao qual nos diz Êxodo 23, verso 1. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Bem como texto de referência ou leitura em classe, está baseado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versos 16, 17, 18, 19 e o 20. Um bom nome. Como ter um bom nome? Diante de uma calúnia, diante de uma injúria, diante de uma inverdade. A palavra de Deus diz que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Então nós, como crentes, como servos do Senhor, e até quem não é crente, precisa se preocupar em tudo que for falar, ter veracidade, né? Ter preocupação que tenha veracidade naquilo que está falando, que seja uma verdade. Não seja um repetidor de algo sem saber a fundo do que está falando. Tem pessoas que ouvem uma notícia de alguém falar alguma coisa e sai passando para frente. Cuidado, você pode estar caluniando alguém. Cuidado, você pode estar manchando a honra de alguém sem atestar a veracidade daquela situação. Ouvi uma certa vez feita uma história de um homem que era muito honrado em sua cidade. Você já deve ter ouvido essa história. Era um homem de Deus, uma pessoa honrada. E alguém levantou uma calúnia contra aquele homem, um homem de Deus, um homem muito sério. E ao ter levantado uma calúnia contra aquele homem, o que ocorreu? Ele perdeu família, ele perdeu credibilidade, ele perdeu um monte de coisas, né? As pessoas se apartaram dele. Passou-se alguns anos, aquele homem estava lá sozinho, triste, chateado. E a pessoa que caluniou, que contou a história sem saber se era verdade ou não, foi pedir perdão. E ele então pegou aquela pessoa, levou até um alto de uma montanha, até o alto de um monte, e levou um balde. Está até na revista, de certa forma, algo bem similar. Levou um balde e colocou ali algumas penas. E mandou aquela pessoa jogar aquele balde para o ar, aquelas penas. E naquela montanha aquela pessoa jogou as penas para o ar. E tendo-as jogado ao ar, aquele homem que fora ofendido, né, sem causa, falou assim: agora você cata, né, as penas. Só que a pessoa que ofendeu, falou: isso é impossível. O vento soprou, levou, não tem como pegar mais. E ele disse, né, aquele homem que fora ofendido, de igual modo, né, eu não tenho como recuperar mais a minha história, a minha vida, porque as palavras que saíram da sua boca, né, são como esse vento, foram levadas e hoje não tem como mais voltar atrás. Então olhe como é complicado nós falarmos algo de alguém, falarmos algo da vida de uma pessoa, né, sem atestarmos se aquilo é verdade ou não. Você pode estar destruindo um casamento, você pode estar destruindo famílias, você pode estar destruindo, né, a honra de alguém, a dignidade de alguém que a pessoa nunca mais, por vezes, vai conseguir recuperar. Ou muitas das vezes as pessoas não vão dar mais o devido crédito mais àquela pessoa ao qual foi, né, difamada. Por mais que ela diga a verdade, as pessoas vão ter dificuldade de acreditar nela, porque alguém disse uma história que não era. E Deus tem uma preocupação muito grande, a tal ponto que lá no Velho Testamento ele dizia já que para não aceitar testemunho contra uma pessoa, né, de uma pessoa apenas, tinha que ter 2 a 3 pessoas ali para atestar, dizer eu vi, e ser 2 a 3 pessoas, para não cair no equívoco de alguém dizer alguma coisa que não era, dizer uma inverdade. Então, nós como servos de Deus, pessoas que servimos, amamos, primamos pela palavra, devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Se vamos falar, tem que ter certeza. Se vai falar da vida de um pastor, tem que ter certeza que está falando com seriedade. Vai falar da vida de um irmão, de uma irmã, tem que ter certeza que está falando aquilo que é sério, que é uma verdade, para não sair falando qualquer coisa para denegrir a vida de alguém. Você vai falar da vida de qualquer ser humano ao nosso derredor, que é em mais semelhança de Deus, tem que ter certeza que está falando que é real, para não estar falando uma inverdade, uma mentira. E nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira, para você não estar fazendo coro junto ao pai da mentira, que é o diabo. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala pode ser irreversível. Pode ser como uma pena dentro de um balde lançado ao vento.
não tem como mais buscar, não tem como mais pegar. Veja bem o exemplo de Judas. É similar, né? Dá para nós fazermos uma comparação. Judas, ele vendeu Jesus às autoridades da época, porque ele acreditava em uma coisa que Jesus poderia fazer de repente, né? Que vendendo Jesus, de repente Jesus ia assim surgir, os discípulos iam lutar, ele tinha as crenças dele, ele acreditava, ele tinha os valores dele, e ele vendeu Jesus e depois foi algo irreversível. Ele não conseguiu mais voltar atrás. Diz a palavra de Deus que ele tentou voltar atrás, tentou devolver as 30 moedas de pratas. Ele disse, eu vendi sangue inocente. E por vezes as pessoas que falam demais, tem pessoas que falam demais, depois vão tentar voltar atrás, né? Vão ver que venderam sangue inocente, mas por vezes não tem como mais voltar atrás. O sangue já está nas suas mãos, vamos usar esse termo, né? Você já não tem como mais reaver, né, o grande rombo que foi causado por uma palavra mal pensada, por um testemunho falso dito. E Deus tem uma preocupação enorme com as nossas vidas, com a nossa dignidade, com a nossa honra. Lembre-se, Deus preza pela dignidade humana. Então não saia falando qualquer coisa por aí. Veja se é verdade, se é real, se é verídico, para você não ser um levantador de falsas críticas ou mentiras, ser um mentiroso, né? Está contando algo que não é verdade. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.